Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão dos encontros com a eficiência energética, desta vez dedicado ao setor residencial. Nós criamos os encontros com a eficiência energética para juntar pessoas com o intuito de, em conjunto, podermos debater e divulgar as melhores práticas de eficiência energética, sensibilizando todos para este tema. Infelizmente, e dadas as circunstâncias em que vivemos, não é possível assegurar o ajuntamento físico, mas não é por isso que os encontros com a eficiência energética deixarão de existir. Nós continuaremos a realizá-los com o mesmo espírito de partilha, mas de uma forma remota aqui na página do Facebook da Direção Regional da Energia, que é o portal da Energia Açores, onde nós temos vindo a partilhar dicas e truques para poupar energia. Nessa situação excepcional que atravessamos, foram estabelecidas medidas para a mitigação dos efeitos da pandemia Covid-19 que determinam a nossa permanência em casa, o teletrabalho e o ensino à distância. E fruto deste confinamento, muitas famílias receiam um peso acrescido na fatura energética em contexto domiciliário. O mesmo não se verifica num contexto mais vasto, quando nós falamos de energia, ou seja, quando agregamos combustíveis, rodoviários, gás e eletricidade. De uma forma geral, o consumo de energia está a descer, fruto de uma redução significativa do uso do automóvel, logo há menos consumo de combustíveis, rodoviários. Verifica-se também uma redução do consumo de energia em diversos edifícios de serviços, por exemplo, em que houve aqui resultado, não é, de uma redução da atividade. Contudo, em contexto domiciliário é expectável um aumento do consumo de energia, quer no consumo de gás, quer no consumo de energia elétrica, devido a uma maior permanência em casa. E é com este propósito que surge este encontro, para que possamos partilhar as ferramentas necessárias com o intuito de vos ajudar a poupar energia em casa, algo que nos parece fundamental a par das diversas medidas excepcionais que têm vindo a ser criadas. E eu aproveito para as recordar. Portanto, há medidas relacionadas com a possibilidade da criação de planos de pagamentos sem juros para fazer face à fatura de energia elétrica. Há medidas que são relacionadas com a redução do preço da tarifa de energia elétrica. Temos diversas reduções, 3% na ordem dos 3% para todos os clientes domésticos, na ordem dos 4% para pequenas empresas e na ordem dos 5% para a indústria e serviços de média dimensão. No caso da tarifa social de fornecimento de energia elétrica nos Açores, esta tarifa visa proteger os interesses das famílias economicamente vulneráveis e, nesta fase, portanto, no âmbito das medidas excepcionais devido à Covid-19, o apoio, portanto, foi reforçado, passando de 33% para 37% do desconto da tarifa face ao tarifário normal. Além do que já mencionei, recentemente foi aprovada em sede da Assembleia Legislativa Regional um apoio extraordinário fixo para fazer face à fatura de energia elétrica para as famílias com perda de rendimento, que vos será explicado de seguida. Contudo, e apesar das diversas medidas em curso que visam auxiliar as famílias e as empresas mais afetadas com esta pandemia, nós consideramos que é crucial disponibilizar as ferramentas para poupar energia através de comportamentos e ações assentes em medidas de eficiência energética. Para tal, nós decidimos fazer uma visita guiada a uma casa. Nós vamos passar por diversas divisões, pela lavandaria, pela cozinha, pela casa de banho, pela sala, escritório, e partilhar medidas de eficiência energética a adotar em cada divisão. Depois desta visita guiada à casa, vamos falar sobre gestão de energia, um conceito que parece tão complicado, mas que é fácil de aplicar no dia a dia, evitando surpresas desagradáveis no final do mês quando nos chega a fatura energética. E para evitar estas surpresas desagradáveis, é absolutamente fundamental fazer uma gestão de energia cuidada e rigorosa, pelo que nesta sessão
Vamos analisar as tarifas que dispomos, não é? O que está à nossa disposição, qual a tarifa mais adequada ao perfil de consumo e, com base nesta tarifa, perceber como podemos poupar ainda mais a energia em casa. No fundo, nós vamos partilhar medidas de eficiência energética que, sendo mais do que medidas circunstanciais, são ferramentas que perdurarão no tempo através da criação de novos hábitos e comportamentos e de reforço de uma maior consciencialização de todos nós sobre esta temática. No final da sessão ficaremos ao dispor para esclarecer todas as vossas questões sobre como poupar energia em casa e alerto também que existe uma linha telefónica disponibilizada pela Direção Regional de Energia para prestar um auxílio personalizado e os esclarecimentos necessários em matéria de eficiência energética e de poupança de energia. Vamos então começar essa nossa visita guiada à casa para poupar energia. Desejo-vos a todos uma boa sessão. Ora, muito boa tarde, olá a todos. Como acabou de dizer a senhora Diretora Regional, antes de introduzir-se, o meu nome é Miguel Quinto, e como acabou de dizer a senhora Diretora Regional, vamos então fazer uma visita guiada à nossa moradia ou à nossa residência, para percebermos como podemos e onde podemos poupar energia. Espero que fiquem connosco durante esta sessão e tirem as vossas dúvidas. Ora bem, começando aqui a nossa apresentação e fazendo aqui uma visita guiada à nossa casa, vamos então aprender, começando pelas dicas sobre a iluminação, dicas sobre onde é que podemos poupar na climatização da nossa casa, quer no aquecimento, quer no arrefecimento, dicas sobre a casa de banho, nomeadamente no aquecimento das águas quentes sanitárias, dicas da lavandaria, cuidados a ter com a roupa e lavagem da roupa, dicas na cozinha, onde é que podemos poupar energeticamente ao cozinhar as nossas refeições e, por fim, como estamos agora todos em teletrabalho, telescola, dicas para a sala e para o escritório. Começando pela iluminação. Obviamente, a iluminação devemos essencialmente preferir a iluminação natural, aproveitar as janelas abertas, aproveitar a luz natural do sol, nossos recursos naturais, de modo a evitar ter luzes acesas. Vemos verificar se a iluminação, cada divisão de cada casa está sobredimensionada, ou seja, se temos mais lâmpadas do que devíamos para determinada divisão da casa, e nesse caso poderemos desligar mesmo algumas lâmpadas que poderão não ser precisas. Devemos também preferir utilizar candeeiros mais claros e transparentes, que obtenham uma boa projeção da luz e ter também as paredes pintadas de cor clara, para também projetar e refletir a luz. Também, os cuidados básicos, sempre que sair de uma divisão, devemos sempre desligar a luz, é um pequeno gesto que não custa nada, e devemos também preferir lâmpadas com elevada eficiência energética, como é o caso da tecnologia LED. E para vos dar um exemplo, uma antiga lâmpada incandescente de 40 watts equivale neste momento a 8 lâmpadas LED, sendo que cada lâmpada LED produz a mesma iluminação que a antiga lâmpada LED incandescente poderia fornecer. Sendo que poderemos, ao fim do ano, até ter uma poupança até 8 euros por lâmpada. Multiplicando o número de lâmpadas que temos na nossa casa, poderemos ter uma redução substancial ao fim do ano. Quanto à climatização, devemos aproveitar também os nossos recursos naturais e arejar a sua casa sem recurso a equipamentos consumidores de energia. Abrir as janelas, com isso conseguimos não afetar o consumo do conforto térmico e evitamos também problemas de umidade, bolores e poluição no ar interior. Na climatização, no inverno, temos de aproveitar o calor do sol e, por isso, em dias solarentos do inverno, devemos abrir as cortinas, os stores, as janelas durante o dia, obviamente depois à noite fechá-las. No verão, precisamente o contrário, devemos fechar as cortinas ou os stores, as janelas durante o dia e à noite aproveitar o fresco da noite para abrir as janelas para aquecer a nossa habitação, sempre recorrendo à ventilação natural.
Também adquirir equipamentos de climatização mais eficientes, poderão aproveitar o nosso programa de Proenergia, que é o programa de incentivos à produção de armazenamento e energia a partir de fontes renováveis, sendo que nós, através desse programa, atribuímos o apoio à produção de energia calorífica na ordem dos 25% das despesas elegíveis, tanto para recuperadores de calor como para salamandras, até um máximo de 4.000 euros. Casa de banho. Obviamente, na casa de banho, o problema é o aquecimento das águas quentes. E para tal, devemos preferir equipamentos com elevada eficiência energética para o aquecimento das nossas águas sanitárias. Também devemos preferir o duche em detrimento do banho de imersão. Gastamos menos energia a aquecer a água e gastamos menos quantidade de água. Devemos instalar redutores de caudal nas suas torneiras, aos chuveiros de duches eficientes. Ou seja, o que é que são os redutores de caudal? São pequenas peças que se aplicam na ponta das torneiras e que reduzem o caudal que é gasto na torneira e, com isso, conseguimos um considerável poupança também da fatura da água ao fim do mês. Também devemos evitar a utilização de águas quentes em lavagens rápidas, como, por exemplo, a lavagem dos dedos. Ainda na casa de banho, também ao adquirir equipamentos eficientes para a produção de águas quentes, poderão aproveitar também o nosso programa de Proenergia, que neste caso já comparticipa 35% das despesas de aquisição e montagem, até um limite máximo de 4.000 euros, tanto para bombas de calor, como para sistemas solar térmicos, como também para sistemas com recurso a biomassa. 35% das despesas elegíveis é o valor do incentivo, como eu disse, até a um limite máximo de 4.000 euros. Na lavandaria, os cuidados a ter com a higiene da nossa roupa, hoje em dia também tomam particular atenção, sendo que devemos utilizar a nossa máquina de lavar roupa sempre com a carga completa e, de preferência, em períodos de vazio, ou seja, em períodos em que a eletricidade, o valor da eletricidade é mais barato, no caso, quem aderiu às tarifas diferenciadas no tempo. Devemos aproveitar o sol e o vento para secar a roupa, ou seja, o nosso antigo estendal, utilizar a máquina de secar apenas para retirar a umidade da roupa proveniente da secagem natural e devemos utilizar o nosso ferro de encolar somente quando temos grande quantidade de roupa para passar e devemos também desligar o ferro um pouco antes de acabar toda a roupa e aproveitar o calor residual. Na cozinha, estudos dizem que a temperatura ideal para termos no frigorífico anda à volta dos 3 a 5 graus positivos no frigorífico e na ordem dos 18 graus negativos na arca congeladora ou no congelador, pelo que devemos regular o nosso frigorífico a essas temperaturas. Obviamente, cuidados que devemos ter no frigorífico, não coloque alimentos quentes no frigorífico, isso porque, ao colocar alimentos quentes no frigorífico, estamos a pedir um esforço maior ao frigorífico para diminuir a temperatura no seu interior, e, no mesmo caso, também devemos evitar abrir constantemente a porta do frigorífico, porque também estamos a ter perdas de energia consideráveis. E o frigorífico depois tem que gastar mais energia para recuperar a temperatura no seu interior. Também na cozinha, nos equipamentos, nomeadamente, por exemplo, a máquina de lavar louça, devemos ter atenção em limpar com alguma frequência, tanto filtros, como verificar com alguma regularidade o nível do sal e o nível do abrilhantador. Obviamente, temos também escolher programas de lavagem da louça mais adequados, consoante o grau de sujidade da nossa louça. Também devemos evitar também, sempre que possível, o programa de secagem da louça, nomeadamente abrir, após terminar o programa de lavagem, abrir a porta da louça e aproveitar o ar exterior para secar a roupa. E devemos também, obviamente, tal como na máquina de lavar roupa, utilizar sempre a carga completa. Com isso conseguimos poupar sempre energia. Para aquecer água na cozinha, devemos preferir a chaleira elétrica para ferver água. É um equipamento bastante eficiente e rápido.
Para confeccionar pequenas refeições, sempre possível, para aquecer pequenos alimentos, utilizar o micro-ondas. E também devemos ter o cuidado antecipado de descongelar os alimentos na véspera e os cozinhar, de modo a não ter que utilizar, por exemplo, o micro-ondas. E, de preferência, utilizar sempre, descongelar os alimentos de forma natural. Quando cozinhar alimentos nos fornos, também deverá utilizar fornos de convecção. Com isso conseguimos a circulação de ar quente e cozinhados mais rápidos. Devemos, obviamente, também evitar abrir constantemente a porta do forno. Estamos a ter perdas de calor considerável. E também, tanto no fogão como no forno, devemos desligar um pouco antes de terminar a cozedura, porque o próprio calor residual irá terminar o trabalho de cozinhar os alimentos. E com isso, mais uma vez, estamos a poupar energia. Por fim, na nossa sala e no escritório, sabemos que, ao utilizar um computador portátil, conseguimos poupar cerca de 80% da energia. Isso estamos a falar em relação a um computador tradicional, a um computador de secretária, e também devemos sempre optar pela proteção do ecrã negro no nosso computador e programar o computador para suspender ou hibernar após alguns poucos períodos de inatividade. Também temos que ter o cuidado. Hoje em dia, a maior parte dos equipamentos, como telemóveis, tablets, computadores, em que com frequência temos que os carregar, devemos ter o cuidado de desligar os carregadores das tomadas, porque mesmo estando ligados às tomadas, eles estão a consumir energia. Para terminar, medidas gerais, nomeadamente, caso seja necessário comprar um novo eletrodoméstico, devemos sempre preferir por eletrodomésticos eficientes. Hoje em dia, os eletrodomésticos, por lei, têm que estar todos caracterizados de acordo com o seu grau de eficiência energética. Devemos escolher, através da etiqueta, qual o eletrodoméstico frigorífico, televisão, forno, micro-ondas, aquilo que se adequa melhor para as nossas necessidades e o nosso agregado familiar, nomeadamente se é um casal sem filhos ou é um casal com 4 ou 5 filhos, a dimensão do eletrodoméstico tem de se adequar às nossas necessidades, sendo que devemos sempre preferir eletrodomésticos com o maior grau de eficiência energética. Devemos também evitar ter em simultâneo os grandes consumidores de energia das nossas casas, tais como o aspirador, o micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tudo ao mesmo tempo. Isso vai produzir um pico de consumo de energia elétrica que não é benéfico nem para a rede, nem para a nossa casa. O número de equipamentos ligados também tem uma influência à potência contratada ao fornecedor de energia. E o que é isso da potência contratada? O meu colega que vai apresentar a seguir vai explicar melhor, mas, nomeadamente, a potência contratada tem a ver com o número máximo de eletrodomésticos que nós podemos ter ligados ao mesmo tempo. Devemos também ter atenção qual é a tarifa de eletricidade que temos estabelecida com o nosso fornecedor de energia. Porque, consoante a tarifa, se for diferenciada no tempo, devemos ter o cuidado de alocar os nossos consumos a períodos de vazio, tais como pôr a máquina de lavar roupa ou a máquina de lavar louça, sempre em períodos de vazio. Para finalizar, e como já disse a diretora regional, a Direção Regional de Energia estabeleceu a linha Poupa Energia, que visa dar apoio e conhecimento técnico relativamente a dicas de eficiência energética e a obter poupanças de energia. Para isso, pode ligar para o 296 304 360, segunda a sexta-feira, das 9 às 17, ou também, em alternativa, poderá enviar um e-mail para o e-mail poupaenergia@azores.gov.pt. Muito obrigado, disponível para as questões finais e passo então ao meu colega Carlos Soares. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Soares, sou técnico da Direção Regional de Energia
e venho apresentar o módulo da fatura da energia elétrica. Ao longo deste módulo vou apresentar as 3 tarifas de energia elétrica e os respectivos períodos horários. Vou apresentar exemplos de utilização de diferentes equipamentos e verificar as vantagens económicas de deslocar os consumos para períodos de vazio, que é um período normalmente noturno. Vou ainda efetuar uma abordagem à potência contratada e a importância económica de a ter em conformidade com o perfil de utilização dos nossos equipamentos. Vou ainda apresentar as vantagens da comunicação das leituras do contador, de forma a pagarmos apenas a energia efetivamente consumida e assim evitarmos acertos futuros na fatura de eletricidade. Termino com a divulgação do apoio no consumo doméstico de eletricidade e da indicação de benefícios elegíveis. No final, haverá lugar a uma sessão de esclarecimento. Assim que recebemos e abrimos a fatura de eletricidade, para onde olhamos de imediato? Claro, para o valor a pagar. Mas será que todos nós sabemos o que estamos a pagar? O que se paga é sem mais nem menos a energia elétrica consumida pelos nossos equipamentos elétricos, medida em kWh, cujo preço da tarifa é regulado pela entidade reguladora de serviços energéticos. A tarifa é, assim, o preço que terá de pagar à EDA pelo serviço de fornecimento de eletricidade que irá consumir. Pagamos ainda um valor fixo mensal pela tarifa contratada, que é o valor máximo da potência que a EDA irá disponibilizar nas nossas casas. Quanto maior é essa potência contratada, maior será o valor a pagar todos os meses. Há a acrescentar as taxas, nomeadamente a contribuição audiovisual, que assegura o financiamento de serviço público de radiodifusão, e os impostos, em que o imposto de valor acrescentado, o IVA, aplicado na região, é de 18%. Como podemos ver no diapositivo, a nossa tarifa está identificada na fatura de eletricidade que o nosso comercializador envia todos os meses para a nossa casa. A EDA disponibiliza 3 tarifas com diferentes preços a pagar pela eletricidade consumida e a potência contratada, que é a tarifa simples, a tarifa biorária e a tarifa triorária. Na tarifa simples, pagamos sempre o mesmo de eletricidade que consumimos, independentemente do dia e da hora. As tarifas aqui apresentadas são as que estão atualmente em vigor e são tarifas extraordinárias devido à pandemia Covid-19, tal como foi abordado anteriormente, e que entraram em vigor a partir do dia 7 de abril. No caso da tarifa biorária, a eletricidade consumida tem 2 preços associados, conforme a hora e o dia, em função dos diferentes períodos horários apresentados a verde e a amarelo. Ao optar por esta tarifa, deverá também optar entre o ciclo diário, no qual os períodos horários são iguais em todos os dias do ano, e o ciclo semanal, no qual os períodos horários diferem entre dias úteis, sábados e domingos. A verde, ou seja, no período das 22 horas e as 8 horas, pagamos a tarifa mais baixa, em que o preço do kWh é ligeiramente acima dos 9 cêntimos. No restante período do dia, pagamos a tarifa fora de vazio, cujo preço é na ordem dos 18 cêntimos por kWh, valor ligeiramente acima do valor da tarifa simples que vimos anteriormente. No ciclo semanal, os períodos horários são diferentes entre os dias da semana, sábados e domingos. Tal como no ciclo diário, o gráfico do ciclo semanal é igual para inverno e para o verão. A verde, temos novamente as horas de vazio, que nos dias úteis é de 7 horas, nos sábados temos um total de 17 horas e 24 horas de domingo com a tarifa mais baixa. Na tarifa triorária, ciclo diário, a eletricidade consumida tem 3 preços associados conforme a hora e o dia, de acordo com os diferentes períodos horários apresentados, a verde, a amarelo e a vermelho. Tal como na tarifa biorária, caso opte por esta tarifa, deverá também optar entre o ciclo diário, no qual os períodos horários são iguais em todos os dias do ano, e o ciclo semanal, no qual os períodos horários diferem entre os dias úteis, sábados e domingos.
Tanto de inverno como de verão, as horas de vazio, a verde, estão no período das 22 horas e as 8 horas. Já os períodos de cheia e de ponta variam consoante a hora legal de inverno ou de verão. No entanto, esta tarifa para o ciclo diário tem 10 horas em período vazio, 10 horas em período cheia e 4 horas para o período de ponta. Os períodos horários têm assim uma função de gerir a pressão sobre o sistema elétrico, sendo que os períodos com menor procura de eletricidade têm um menor preço associado, hora de vazio, em que, tal como nos períodos com maior procura, a eletricidade é mais cara, hora de ponta. No ciclo semanal da tarifa trihorária, tanto de inverno como de verão, o período de vazio nos dias úteis é de 7 horas, aos sábados é de 17 horas e no domingo temos o dia todo com a tarifa mais baixa, que é cerca de 9 cêntimos por kWh, como vimos anteriormente. As horas de ponta apenas são pagas nos dias úteis, no inverno é das 18h30 às 21h30 e no verão é das 10h30 às 15h30. De notar que neste período de ponta, no verão, muitas pessoas poderão estar no seu local de trabalho, coincidindo assim com um período em que poderá não estar qualquer membro do agregado familiar em casa. Segundo recomendações da entidade reguladora dos serviços energéticos, a tarifa bi-horário ou tri-horário poderá ser uma boa opção no caso do seu consumo nas horas de vazio for superior a 36% do seu consumo total. Caso este valor seja inferior aos 36%, deve optar pela tarifa simples. Passo a apresentar 3 exemplos de equipamentos que apresentam consumos consideráveis. No caso da máquina de lavar louça, em que o consumo médio anual de uma família de 3 elementos é de 262 kWh, a opção por uma tarifa simples tem um custo de 49 euros por ano. Se a opção passar por uma tarifa bi ou tri-horária e deslocarmos o funcionamento deste equipamento para o período vazio, o custo anual é de 31 euros. Consumos em período de ponta levariam a um custo de 70 euros. Assim, caso a sua opção seja uma tarifa tri-horária, poderá ter poupanças na ordem dos 39 euros por ano. O mesmo exercício poderemos fazer para a utilização da máquina de secar roupa e da máquina de lavar roupa, que nos poderão permitir uma poupança anual na ordem dos 36 euros e 18 euros, respectivamente, com a opção por uma tarifa tri-horária. Em resumo, poderemos obter poupanças significativas quando optamos por uma tarifa diferenciada no tempo, neste caso a bi ou a tri-horária, e colocamos em funcionamento estes equipamentos nas respectivas horas de vazio. Recomenda-se assim a utilização de equipamentos com potências mais elevadas nessas mesmas horas de vazio. Há equipamentos elétricos que consomem grandes quantidades de energia elétrica porque funcionam 24 horas por dia, como é o caso dos frigoríficos e das arcas congeladoras. Nestes casos, não há como desviar os consumos, no entanto, podemos adquirir estes equipamentos com elevada classe energética e adequados ao agregado familiar, tal como vimos no módulo anterior. Não poderíamos deixar de falar do veículo elétrico, que é uma alternativa ao modo convencional de transporte baseado em combustíveis fósseis. Uma das grandes vantagens da utilização do veículo elétrico é o custo operacional da sua utilização. Um veículo elétrico tem um consumo médio de 15 kWh, o que permite percorrer uma distância de 100 km com um custo de 1,48 €. Caso tenha contratado com a EDA uma tarifa diferenciada no tempo e o carregamento seja efetuado no período de vazio. De notar ainda que o custo de utilização para o veículo movido a combustão interna, para percorrer os mesmos 100 km, terá um custo de 7,70 €. Este cálculo é efetuado para um consumo médio de 6 litros aos 100 km e o custo atual da gasolina 95 na região. Teremos de ter ainda em conta o incentivo financeiro regional para a aquisição de veículos elétricos e pontos de carregamento com um montante global de €500 000. No caso de veículos automóveis ligeiros, para pessoas singulares, o valor do incentivo é fixado em 10% do valor pago até ao limite de €3.000, passando para €2.000 no caso de pessoas coletivas.
Relativamente a motociclos de 2 rodas ou ciclomotores, por pessoa singular ou coletiva, o valor é fixado em 20% do valor pago até o limite de 400 euros. No caso dos triciclos motorizados ou quadriciclos, o limite passa a 750 euros, sendo que o caso dos velocites com motor, o valor é de 250 euros. Para os pontos de carregamento de veículos elétricos, o apoio é fixado em 50% do valor pago até o limite de 500 euros. Existem ainda majorações para quem usufrua da tarifa de eletricidade diferenciada no tempo, estimulando assim o carregamento das baterias nos períodos de vazio, quando o custo de energia é mais baixo. Mas também há a considerar quem tem residência nas ilhas pertencentes à rede mundial das reservas da biosfera da Unesco e para quem apresente um comprovativo de abate de uma viatura de combustão interna. Vamos agora abordar a potência contratada. Neste caso, já lhe aconteceu o disjuntor do seu quadro elétrico disparar quando tem vários equipamentos ligados ao mesmo tempo? Neste caso, deverá confirmar se a potência que contratou é a mais adequada ao seu perfil de consumo. O valor da sua potência contratada é indicado na sua fatura de energia elétrica, tal como pode verificar no exemplo que lhe estou a mostrar. Como podemos verificar, quanto maior é a potência contratada, maior é o tarifário fixo que vamos pagar todos os meses. O valor da potência contratada para valor igual ou inferior a 20,7 kVA é igual para as tarifas simples, biorária e triorária. Potências contratadas entre 27,6 e 41,4 kVA apenas estão disponíveis para tarifa triorária. A alteração da potência contratada não tem qualquer custo associado, no entanto, é recomendável que verifique se está a contratar uma potência acima do que necessita, evitando assim pagar um valor fixo mensal superior. Destacar também a importância da comunicação das leituras do contador, que deverá ser realizada com regularidade, pois permite que a fatura reflita os valores dos consumos efetuados, ou seja, permite pagar efetivamente aquilo que consumimos eletricidade na nossa casa. Como podemos ver na imagem que vos está a ser apresentada, na fatura de eletricidade vem indicada a data que deverá ser enviada à leitura. Esta comunicação é gratuita e, quando efetuada antes da data de emissão, será tida em conta para efeitos de faturação. Para além da possibilidade de comunicar as leituras através do telefone, a EDA disponibiliza aos seus clientes a aplicação EDA Online, que permite o envio de leituras através de um telemóvel. Esta aplicação permite que os clientes possam adicionar vários locais de consumo e receber notificações da data ideal para comunicar as leituras. Podem ainda indicar as leituras de um familiar que se encontra ausente na sua habitação. A aplicação permite também atribuir designações aos locais de consumo, como por exemplo casa, casa de férias ou escritório, bem como manter visível o registro da última leitura, que poderá facilitar o preenchimento desses mesmos dados. A leitura comunicada pelo consumidor tem o mesmo valor que as leituras efetuadas pela empresa e prevalece sobre as estimativas de consumo. Aqui, nesta diapositiva, como sabemos que as leituras são retiradas dos contadores, no caso de contadores estáticos, os valores dos consumos aparecem sequencialmente e automaticamente no visor. Para a tarifa simples, deverá somar todos os valores apresentados. No caso de tarifa biorária, tire as leituras do período fora de vazio, a soma da ponta e cheia, e terá também o período de vazio. Se tiver a tarifa triorária, tire as leituras dos períodos de cheia, período de vazio e período de ponta. Já os contadores eletromecânicos apresentam todos os valores visíveis. Para tirar essas leituras nestes contadores, deverá ler todos os dígitos, com exceção dos números à direita da vírgula ou de cor vermelha. Em resumo, a comunicação das leituras de eletricidade permite evitar acertos futuros na fatura, acompanhar os nossos consumos, melhorar os nossos comportamentos, adotar medidas de eficiência energética, bem como ajudar a detectar eventuais anomalias nos nossos equipamentos. Caso não existam leituras reais dos consumos,
EDA fará estimativas de consumo de acordo com as regras aprovadas. Posteriormente, o acerto da estimativa será também efetuado a quando uma leitura real efetuada por si ou pela EDA. No passado dia 5 de maio, a Assembleia Legislativa Regional aprovou um apoio social extraordinário para compensar os consumidores domésticos da região pelos custos de eletricidade neste período de pandemia. Este apoio social destina-se a quem tenha uma habitação permanente, tenha perdido mais de 25% do seu rendimento mensal disponível, não esteja abrangido pela tarifa social de eletricidade e tenha uma potência contratada igual ou inferior a 6,9 kVA. O valor do apoio será fixo e atribuído tendo em conta como referência 40% do custo médio das faturas de eletricidade para a dimensão de cada um dos agregados familiares, com possibilidade de se prolongar nos meses de maio e junho, face ao continuar da situação de problema de saúde pública na região e da continuidade da perda de rendimentos do agregado familiar. Como já foi dito anteriormente, foi criada a linha Poupa Energia para vos apoiar precisamente a poupar energia em especial nesta fase. A Direção Regional de Energia encontra-se ainda a desenvolver um simulador de tarifas de eletricidade, que irá apoiar os consumidores de eletricidade com base no perfil de consumo e o número de equipamentos, e assim encontrar a melhor opção tarifária. No entanto, podem fazer-nos chegar as vossas questões específicas sobre a tarifa, sobre os vossos consumos, para que nós possamos, por exemplo, fazer estimativas de quanto poupariam através da mudança de um tarifário para o outro. Termino assim a apresentação do módulo de fatura de energia elétrica. Espero que a mesma tenha ido ao encontro das vossas expectativas. Entretanto, eu e o engenheiro Miguel Quinto estamos disponíveis para responder a questões mais imediatas. Muito obrigado. Ora bem, estou aqui eu de novo. Entretanto, recebemos aqui uma questão enviada pelo Marco Silva, que diz assim: esta sessão sobre dicas que podem ajudar a poupar energia em casa poderão ser apresentadas aos alunos na escola, neste formato? Ok. Nós aqui, na Direção Regional de Energia, desde o ano passado, desde 2019, promovemos os nossos encontros de eficiência energética nas escolas. Isso o que era? Eram os encontros que fazíamos presencialmente, fizemos vários aqui em São Miguel, tínhamos programado alguns já na terceira, mas que, devido às restrições, tiveram que ser canceladas no mês de março. E em que consistiam esses encontros? Reuníamos uma ou duas turmas de várias escolas e explicávamos estas dicas e fundamentos de energia e formas como poupar energia, de forma a transmitir ao público, em geral, ao público das escolas, às crianças, formas de poupar energia. Obviamente, poderemos adaptar e vamos adaptar este formato de encontros de eficiência energética nas escolas, neste formato à distância, pelo que estamos disponíveis a combinar com as escolas e programar estas sessões dirigidas aos alunos. Entretanto, chegamos ainda a outra questão, que diz assim: estou em teletrabalho e faço algumas pequenas pausas durante o dia. Nessas alturas devo encerrar ou suspender o computador. Ou seja, o computador e os computadores têm a função de suspender, precisamente para isso, para pequenas pausas, entre 4 e 5 minutos, o computador suspender. E o computador, na função de suspensão, fica ligado, consome muito menos energia. No entanto, as aplicações ficam abertas para que, quando o computador for reativado, voltarmos de imediato ao ponto onde estávamos. No entanto, ao fim do dia e durante a noite, devemos desligar o computador e só voltar a ligar quando voltarmos a utilizar o computador passado um bom par de horas. Vou passar aqui então ao Carlos Soares. Provavelmente ele também tem algumas questões que lhe chegaram. Realmente, eu tenho aqui uma que fizeram chegar-me. A questão é a seguinte: estando em teletrabalho e cumprindo o período laboral semelhante ao que faria se estivesse em situação normal, das 9 às 18 horas, no qual utiliza o computador, a impressora e, por vezes, a iluminação artificial, a minha fatura de eletricidade será mais elevada por ter a tarifa priorária?
Sim, terá certamente um pequeno aumento no valor a pagar. No entanto, o computador e a impressora têm uma potência mais baixa em relação a outros equipamentos que vimos na apresentação. A utilização da impressora também poderá ser esporádica. A nível da iluminação artificial, recomenda-se a utilização de lâmpadas LED. Como vimos também na apresentação, se verificar que a tarifa em vazio é inferior a 36% após receber a fatura, poderá também alterar para a tarifa simples. Passo a palavra ao engenheiro Miguel Quinto, novamente. Não tenho outras questões. Ok, muito obrigado. Para terminar, só retomando aqui a questão do Márcio Silva, que julgo que deve ser professor, poderá contatar-nos para agendarmos então estas sessões da eficiência energética nas escolas. Em nome da Direção-Regional de Energia, e em nome de todos nós, queremos agradecer a quem participou nestas sessões